Gostaria de compartilhar no livro de Salmos 91, versos 14 ao 16. Esse salmo veio ao meu coração justamente no dia da mini vigília, enquanto a igreja estava orando. E enquanto a igreja estava orando, foi orado também o Salmo 91 pelo pastor Cláudio, e mexeu bastante comigo, que vai dizer assim: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Mas essa parte aqui, ó: ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundâncias de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amados, essa palavra invocar o Senhor é uma palavra maravilhosa, e essa necessidade que a humanidade tem de invocar o nome do Senhor, ela está descrita no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Foi quando Enos, filho de Sete, nesse tempo passou-se a invocar o nome do Senhor. Nós sabemos que o nosso espírito, ele vem de Deus. O nosso espírito anseia Deus. O nosso espírito, ele tem parte, uma ligação direta com Deus. Mas a nossa carne é o grande problema. E por isso, nós precisamos lutar dia após dia, para que nós não venhamos deixar com que as concupiscências desse mundo venham nos afastar de Deus. A palavra vai dizer por diversas vezes o termo de invocar ao Senhor. Invocar o Senhor nos dias maus. Por exemplo, eu tive um tempo de depressão, e nesse período, nada para mim importava, mas eu sabia no Deus que eu cria, eu sabia no Deus que eu servia, e eu cheguei para Ele e tive aquela conversa séria, aquela conversa que muitas das vezes a gente não tem nem com o nosso melhor amigo. Nesse momento que a gente invoca o Senhor: Senhor, olha a maneira que eu estou, olha como está meu coração. Tu me sondas e me conheces. Tu sabe quando eu me levanto, quando eu me assento. O Senhor conhece o meu coração, o meu pensamento, antes mesmo que eu abra minha boca para falar. Antes de eu começar essa oração, o Senhor já sabia. O Senhor já tinha reservado esse momento. E quando a gente chama o Senhor no particular, o pastor falou, ele tem o quartinho, diminuiu, mas a presença de Deus continua lá. Eu não sei qual é o seu quarto, eu não sei qual é a aflição, qual é a dificuldade, mas eu sei que temos um Deus, que Ele é fiel e poderoso para efetuar infinitamente mais. Ainda que as adversidades sejam muitas, mas Deus, Ele é fiel. A descendência de Caim, ela se afastou de Deus, a iniquidade se multiplicava, ali veio uma geração que só a graça, mas na geração de Sete, eles decidiram algo diferente: eu vou invocar o nome do Senhor. Eu vou invocar porque eu sei que o Senhor, Ele está perto. O Senhor, Ele ouve o meu clamor. A palavra vai dizer para clamarmos a Ele, e Ele vai responder. Ele vai anunciar
coisas que aos nossos olhos são invisíveis, mas elas se tornam visíveis para todo aquele que nele crê e espera. E Deus tem coisas grandiosas para realizar através da nossa vida. Se você está aqui, é justamente porque Deus ele quer falar contigo. É porque Deus ele separou esse dia para dizer que Ele te escolheu. Ele quer dizer para você justamente que se você invocar a Ele, se você clamar a Ele, se você chegar para Ele e tiver aquela conversa de amigo, de melhor amigo, Ele vai te responder. Ele vai te tirar desse lamaçal talvez. Ele vai te tirar dessa ansiedade, dessa depressão. Mas Ele quer que a igreja do Senhor invoque e clame a Ele. Eu lembro de um tempo que eu, como líder de jovem, eu via alguns bancos vazios e eu fiquei comigo mesmo, eu pensei assim, Senhor, eu não era daqui, mas diziam que aqui nesses bancos sentavam mais de 40 jovens, e hoje comigo somos 3. Nesse momento, em mim gerou alguma coisa de indignação, porque eu não me contentei com aquilo. E eu creio que o Senhor, Ele está despertando a cada um de nós para clamarmos a Ele. E eu sei que assim como naquela igreja, começaram a vir jovens, começaram a vir obreiros, começaram a vir novos crentes, pessoas se convertendo, pessoas sendo batizadas. Eu sei que Deus, Ele está despertando a nossa igreja para fazer algo ainda maior. Eu tenho certeza que Deus está incomodando a nossa igreja para fazer o ID através desse clamor, através dessa invocação. Nós estamos aqui as últimas sextas-feiras para invocar o nosso Salvador, para dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor esteja mais perto, eu quero estar mais perto de Ti. Senhor, a minha alma anseia de Ti. Gênesis também vai falar de Abrão, no livro de Gênesis 13, vai falar justamente que Deus ele faz promessa a Abrão. Mas antes dessa promessa, Abrão tem que ouvir. Abrão ele vai ouvir o Senhor e Deus ele vai se revelar, vai fazer promessas. Mas lá na frente, Gênesis 12, verso 8. Louvado seja Deus. E moveu-se dali para a montanha, a banda do Oriente, e de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, ao oriente, e edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, e seguindo ainda a banda do sul. Ali, o texto vai falar que Deus ele vai falar assim, Abrão, sai do meio da tua parentela, deixa pai e mãe, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Às vezes nós queremos invocar o Senhor
mas nós precisamos, antes de invocá-lo, a gente precisa ouvir, que às vezes a gente só quer falar. A gente só quer falar: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, eu quero tanto na conta, eu quero uma casa, eu quero tantas coisas. Mas qual o tempo que nós temos parado para ouvir a voz do Senhor? Ouvir o que Deus Ele quer falar conosco. Deus Ele quer manifestar, Ele quer fazer promessas. Deus Ele tem promessas para nossas vidas. Mas e os nossos ouvidos? Como eles estão? Será que estamos ouvindo o que Deus Ele quer para a nossa vida? Porque pedir, a gente pede a todo momento, mas e ouvir? A oração não é um monólogo. Quando você clama ao Senhor, quando você invoca ao Senhor, você tem que também entender que Ele vai se manifestar e Ele vai falar contigo. E nisso que Ele falar, você precisa entender. E nisso, quando Ele fala, muitas das vezes não é tão agradável, porque a gente vai ter que se distanciar de pessoas que amamos, se distanciar de coisas que gostamos, de fazer aquilo que nos agrada. As nossas vontades vão ter que morrer. E a gente está preparado para isso? Precisamos estar preparados para poder ouvir a voz do Senhor. E se Ele mandar nós irmos para algum lugar, nós irmos. Se Ele mandar falarmos algo, falarmos. Nossa comunidade, muitos precisam ouvir de Jesus. Mas nós também precisamos daqui ir lá para fora. Porque Deus Ele vai se manifestar. Clamar ao Senhor é dizer: Senhor, as minhas forças são poucas. Eu já não sei o que fazer. Eu já tentei de tantas formas. Eu perdi já as esperanças na minha força. Mas agora eu passei a entender que eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso entregar ao Senhor todo o meu fardo, toda a minha vida, porque sem Ti nada posso fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele tinha muitas riquezas. Ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha gado. Mas teve um momento também que ele teve que entender que a fé seria a sua arma mais forte. Teve um momento que ele teve que falar: Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Quem faz criação de gado sabe que precisa de um território bastante grande para poder cuidar de um gado. E ali eram 2 gados. Então era necessária essa separação. Ló, ele escolheu a parte que lhe agradava. Era mais verdejante, era tudo do bom e do melhor. Abrão, ele teve que ter estratégia. Ele tinha que passar para um lugar onde ele teria que ter alimento e água em abundância para os seus animais, senão tudo aquilo que ele tinha iria se perder. E Deus, ele deu essa estratégia para que ele pudesse fazer isso. Irmãos, não é na nossa força que iremos vencer. Deus, ele está dando estratégia ao seu povo para que a gente possa fazer o seu ID. Aqui foi falado que os pilares continuam sendo o mesmo. É a oração, é jejum, é adoração, é comunhão, é ensino,
é a adoração que nós devemos dar ao nosso Deus. Quando nós nos alicerçarmos completamente nisso, a igreja ela está se fortalecendo. As pessoas vão olhar para nós com um olhar diferente. As pessoas começaram a ser acrescentadas na igreja primitiva justamente porque elas viam quem estava no meio da igreja. Eles viam, caramba, olha como o fulano olha como o fulano olha como melhorou. Depois que começou a andar com Jesus, olha como esse povo ficou. As pessoas verão o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. As pessoas verão que nós estamos firmados na palavra. E o Espírito de Deus, Ele se manifestará em nossas vidas. E essas almas serão alcançadas para a honra e glória do nome do Senhor. Deus, Ele permanece fiel à sua palavra. E Ele diz, clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar, eu vou operar. Assim como Deus, Ele trabalhou na minha vida, me tirando da depressão, assim como Deus, Ele ouviu aquela oração, quando ouvia que existiam pessoas desviadas, mas que elas precisavam retornar. Deus, Ele está ouvindo a nossa oração. E Ele quer que nós permaneçamos firmes, unânimes, orando, porque através disso, grandes coisas Deus, Ele irá fazer. Aqui, Deus, Ele falou comigo bastante, porque ainda que a videira ela não floresça, ainda que não haja fruto na vide, Deus, Ele vai fazer florescer. Deus, Ele vai fazer coisas através das nossas vidas. Eu tenho certeza que nossos filhos serão bênçãos. A nossa família será bênção de Deus. Sabe por quê? Porque há uma promessa. E essa promessa é para todo aquele que clama ao Senhor, para todo que busca ao Senhor, para todos aqueles que se aproximam de Deus e dizem, Senhor, eu não me contento apenas que um anjo vá comigo. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Eu não posso agir nos impulsos da vida, porque os impulsos nos levam à destruição. Os impulsos fazem com que a gente venha tropeçar. Os impulsos fazem com que a gente perca a fé. Muitas das vezes no impulso a gente fala coisas que não quer. E por isso precisamos pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para podermos trilhar essa jornada, para podermos permanecer firmes até o fim, porque há uma promessa, e essa promessa ela é fiel e verdadeira, e o inimigo ele tenta de tudo, a qualquer custo, neutralizar nossa mente, para que a gente não possa pensar, para que a gente não venha lembrar que existe uma promessa de uma vida eterna, que há um paraíso para nós. E aqui Salmo 100, na verdade ele é o texto áureo de todos os salmos.
É ele que é como se fosse o texto central. Salmo primeiro, desculpa. Que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Louvado seja Deus. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Sabe por quê? Porque quando esses invocar o nome do Senhor, o Senhor, Ele ouvirá. Ele vai livrar, como diz no Salmo 91, a qual nós lemos: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele amou o meu nome. Sabe, o amor que nós temos ao nosso Deus, ele precisa estar além de qualquer coisa. O amor que nós temos ao nosso Deus tem que ser exalado a qualquer custo. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós amamos ao Senhor, que somos apaixonados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que a gente a cada manhã possa se entregar ao Senhor e saber que aquele que invoca o nome do Senhor será ouvido. Mas para que isso aconteça, é necessário a gente fazer aquela regrinha. 2 Crônicas vai dizer o quê? 7,14. Se o meu povo se humilhar, buscar, orar, se arrepender dos maus caminhos, aí o Senhor, Ele vai ouvir. Precisamos nos colocar cada dia na posição a qual o Senhor lhe quer, para que a nossa oração possa ser ouvida. Não é de qualquer jeito que a gente vai clamar e as coisas vão acontecer. Sabe por quê? Quando o profeta chegava, orava, fogo caía, sol parava, é porque ele tinha busca constante. Não é ser inconstante, mas constância. Precisamos ser constantes na obra do Senhor, porque a nossa obra, ela não é em vão no Senhor. Precisamos sim nos arrepender. Mas eu sou crente, eu sou obreiro, não interessa. Todos os dias precisamos buscar, nos arrepender. Precisamos buscar a santificação. Porque somente assim a gente vai ver a Deus. Somente assim Deus, Ele vai se revelar com cada um de nós. Que Deus venha abençoar cada um em nome de Jesus.